A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX e foi resultado direto da Guerra Fria, ocorrida entre os anos de 1957 e 1975. A corrida espacial ficou caracterizada pela intensa exploração do espaço realizada por americanos e soviéticos. Um dos momentos de maior relevância da corrida espacial foi a chegada do homem à Lua. A corrida espacial foi resultado da Guerra Fria, o nome que damos para o conflito político-ideológico que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Essa disputa foi travada pelos Estados Unidos e União Soviética, países que saíram como vencedores da Segunda Guerra e que procuraram, depois desse conflito, garantir a sua hegemonia no mundo. A ascensão da União Soviética na guerra incomodou os Estados Unidos, que, temerosos em perder a sua influência na Europa Ocidental, passaram a incentivar uma retórica de polarização contra os soviéticos. Ainda na década de 1940, já foram realizadas ações pelo governo americano para garantir sua influência. A Guerra Fria estendeu-se de 1947 a 1991 e, nesse período, a disputa entre as duas nações ocorreu em vários níveis. Na diplomacia, cada nação atuava para garantir seus interesses internacionalmente. Economicamente, buscava-se a hegemonia sobre o outro. Militarmente, buscava o domínio pela maior quantidade de armamento possível. Na área da tecnologia, essa disputa também aconteceu com cada país querendo apresentar mais inovações em relação ao outro. Isso levou as duas nações a investirem na educação e realizar pesados investimentos em estudos científicos. Naquele momento, o avanço científico permitiu a abertura de uma nova fronteira, o espaço. Até então desconhecido, o espaço começou a ser explorado no período da corrida espacial, e americanos e soviéticos disputavam quem faria as maiores descobertas. Assim, foram lançados satélites artificiais, sondas espaciais, expedições tripuladas para o espaço, até que finalmente foi enviada uma viagem tripulada para a Lua. Dominar o espaço era algo fundamental dentro da disputa que era travada entre duas nações, pois aquele que conquistasse essa nova fronteira na humanidade evidenciaria seu papel de superpotência. Explorar o espaço também se mostrava útil militarmente, pois permitiria monitorar os movimentos feitos pelo inimigo e abriria uma nova possibilidade de ataque em caso de guerra. O primeiro grande marco da corrida espacial foi feito soviético. No dia 4 de outubro de 1957, às 22 horas e 28 minutos, no horário de Moscou, foi lançada a Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a ficar na órbita da Terra. Alguns minutos depois, o satélite começou a emitir os primeiros sinais de rádio, e o Sputnik 1 permaneceu em órbita por 22 dias. O feito foi ressaltado tanto na imprensa soviética quanto na imprensa internacional, incluindo a americana. O satélite soviético era uma esférica metálica feita de alumínio que possuía 58 centímetros de diâmetro e pesava 83 quilos. O segundo satélite, enviado pelos soviéticos, trouxe outra grande novidade: o envio do primeiro ser vivo para o espaço. Em 4 de novembro de 1957, foi lançada a Sputnik 2, que possuía 508 quilos e transportou a cadela Laika para o espaço. A cadela foi encontrada nas ruas de Moscou e morreu 10 dias depois, em resultado do superaquecimento da estrutura. Ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sob a designação de Sputnik. O lançamento do primeiro satélite pelos soviéticos pegou mal para o governo americano, que logo procurou lançar o seu próprio satélite. Isso aconteceu, de fato, em 31 de janeiro de 1958, quando aconteceu o lançamento da Explorer 1. O satélite americano acabou descobrindo a existência de uma região radioativa ao redor da Terra chamada de Van Allen. Depois de 4 meses, a Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à atmosfera 12 anos depois. Logo após, os americanos criaram
A Administração Nacional do Espaço Aeronáutico, mais conhecida como NASA. Os soviéticos foram os primeiros a enviar um satélite para o espaço, os primeiros a enviar um ser vivo e os primeiros a enviar uma sonda que orbitou o Sol. Depois disso tudo, os soviéticos ainda foram os primeiros a enviar um homem ao espaço. A seleção para isso aconteceu em janeiro de 1961 e selecionou 2 homens, Yuri Gagarin e German Titov. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser enviado para o espaço e a espaçonave que transportou chamava-se Vostok 1. O lançamento aconteceu no dia 12 de abril de 1961 e a nave em que Gagarin estava ficou na órbita durante 108 minutos. Uma vez no espaço, Gagarin pronunciou a famosa frase "A Terra é azul". A nave que Gagarin estava não era manobrável e por isso, quando retornou à atmosfera, o cosmonauta soviético ejetou quando estava mais ou menos a 8.000 metros de altura e terminou sua descida de paraquedas. Os soviéticos ainda foram os responsáveis por enviar a primeira mulher ao espaço, Vladimirovna Tereshkova, em 16 de junho de 1963. Me perdoe se eu tiver falado errado. Irei deixar o nome dela aqui no card do vídeo. Depois da ida de Gagarin para o espaço, os americanos enviaram Alan Ballet Sherpa de Júnior na espaçonave Freedom 7 em 5 de maio de 1961. O astronauta americano esteve durante 15 minutos em uma trajetória suborbital, o que caracterizou o feito americano bem menos expressivo que o soviético. O último grande acontecimento da corrida espacial foi o envio de expedições tripuladas para a Lua. Esse foi um feito dos americanos e o projeto foi anunciado pelo presidente americano John F. Kennedy em 1961. O envio de expedições tripuladas à Lua era uma obsessão americana, uma vez que as maiores inovações da corrida espacial haviam sido realizadas pelos soviéticos. Para viabilizar esse objetivo, a NASA criou o programa Apollo, nome que homenageava um deus grego. Esse programa contou com o apoio irrestrito do governo americano, que consumiu bilhões de dólares ao longo da década de 1960. Ao longo dessa década, uma série de expedições Apollo foram realizadas como forma de teste até o momento em que de fato a expedição tripulada fosse enviada. Um desses momentos foi a expedição Apollo 8, que enviou uma tripulação para orbitar a Lua em 1968. A missão que de fato enviou o homem ao solo lunar foi a Apollo 11, formada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Eles foram enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969. No dia 19 chegaram à Lua e no dia 20 iniciaram a descida. O pouso na Lua aconteceu às 5h17 da tarde de 20 de julho de 1969 e 6 horas depois, Neil Armstrong pisou no solo lunar. Quando pisou na Lua, Armstrong soltou e disse a frase hoje internacionalmente conhecida: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade. Somente Armstrong e Aldrin exploraram a superfície lunar e o fizeram em cerca de 2 horas e 30 minutos. A espaçonave da missão Apollo 11 pousou no mar, no Oceano Pacífico, no dia 24 de julho de 1969.
trouxeram consigo 21 kg de rochas lunares, que foram utilizadas em inúmeros estudos científicos. Ao todo, foram realizadas 17 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 kg de rochas lunares. O fim da corrida espacial aconteceu em 17 de julho de 1975, quando uma missão espacial foi realizada em conjunto por americanos e soviéticos. Nessa missão participaram as naves Apollo, conhecida popularmente como Apollo 18, enviada pelos americanos, e a Soyuz 19, enviada pelos soviéticos. Essa missão cooperativa marcou o fim da disputa espacial e deu início a uma fase de cooperação científica entre Estados Unidos e União Soviética. Pessoal, eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo. E muito obrigado.